Vamos lá, então. Eu falava da Márcia, que é uma das organizadoras, a Márcia Tomiyama, por quem eu começo esse bate-papo. A Márcia é uma figura expoente da literatura aqui na região de Americana, com envolvimento em projetos e eventos literários como a FLAAM, a Feira Literária e Artística de Americana, e desenvolve junto com os filhos Alissa e Luciano Tomiyama o projeto Alissa e a Magia da Leitura. E a gente começa do começo mesmo. Olá, Márcia, é uma alegria ter você aqui. Conta pra gente como surgiu a ideia desse livro. Utilizarmos o grupo para fazer o convite aos alunos e começamos a receber os textos, selecionar os textos e começamos todo o trabalho, né, de publicação desse livro. Corremos atrás aí de um financiamento coletivo para a realização desse sonho e hoje estamos aí no lançamento do nosso livro, da realização do nosso sonho. É isso, Luciane. A gente está vendo aqui o pessoal no chat falando a respeito do som. A gente está tentando reestabelecer aqui. Tem algumas pessoas falando que elas estão com dificuldade para ouvir. Parece que agora a gente consegue fazer com que as pessoas nos ouçam. Eu vou pedir aqui para vocês, já que a gente está nessa interatividade aqui, se vocês conseguiram ouvir a Márcia, se eu peço para a Márcia voltar e retomar um pouquinho daquilo que ela falou para vocês poderem ouvir, o que vocês dizem a respeito disso para a gente poder seguir aqui. Olha, o pessoal está pedindo, a Valéria aqui, Márcia, ela está pedindo para a gente retomar um pouquinho da sua fala, porque eles tiveram dificuldade de ouvir quando você falava anteriormente. Fala um pouquinho, resume para a gente um pouquinho dessa ideia de fazer o livro. Vamos lá, pessoal, eu vou voltar à minha fala, que teve aqui um problema. Então, a ideia do livro surgiu no curso de pós-graduação, que durou aí 2 anos, através das telas, foi um curso online. E como tivemos muito aí um elo de amizade, muitas trocas, aprendizado, tivemos aí a possibilidade de parceria entre os amigos da pós. Então, sentimos que faltava algo para a gente fechar essa pós com chave de ouro, para fechar essa pós aí, para criar laços entre esses amigos, né? Então, surgiu aí a ideia de criar um livro coletivo entre os amigos. E a ideia era o quê? Porque ali na pós, alguns alunos eram bibliotecários, outros contadores de história, outros eram professores de sala de leitura, e muitos tinham um sonho de publicar um livro, né? Então, seria uma possibilidade. E também aqueles autores que já são, né, escritores, de abrir novas portas e novas possibilidades. Então, eu fiz o convite para minha amiga Andréa Klug, que ela é uma amiga que respira literatura, que estava sempre envolvida ali na pós, e num curso que nós duas estávamos fazendo com o professor José Prado, de produção editorial, ela aceitou o convite. Começamos, então, a selecionar os textos, conversamos com a coordenadora Cíntia Barreto, que liberou o grupo da pós, para a gente realizar os convites para os alunos, e fizemos toda a seleção, recebemos os textos e começamos a fazer o trabalho. Depois fomos até para realizar o sonho, pensamos na ideia aí do financiamento coletivo e deu tudo certo. Então é isso, Luciane. Tá certo, Márcia. Eu agradeço. A gente volta a falar daqui a pouquinho, um pouquinho mais. E eu chamo aqui para o nosso lançamento a outra organizadora, a Andréa Klug, que é de Brasília, onde ela é professora. Olá, Andréa, seja bem-vinda. Como foi realizar esse trabalho de produção e organização de uma coletânea? Oi, gente, boa noite. Primeiro foi uma experiência incrível, né? Para mim, foi uma experiência inédita. Eu já tinha trabalhado em outras organizações, mas nunca com 15 autores, né? E assim, cada um tem a sua peculiaridade, cada um tem o seu jeito. Então, foi um processo meio assim
deixar a Andrea, que trabalha com análise de texto, com leitura crítica, com avaliação de obra, para a Andrea que pensa no texto do autor pelo autor. Então, foi um processo muito, muito, muito bacana, foi muito interessante. Eu só tenho a agradecer, porque acho que a gente cresce muito, né, Márcia, com esse processo. A gente aprende demais e a gente exercita algumas habilidades que a gente nem sabia que tinha, né? Eu tinha uma visão mais presa na questão do texto literário, do cânone literário. Então, é uma obra que ela é composta por muitas vozes. E esse é o diferencial dela. Essas muitas vozes se uniram graças a uma ideia genial da Marina, que a gente conseguiu juntar a diversidade a partir aliás, ao contrário, fazer a unidade a partir da diversidade. Foi um processo muito bonito. A gente pensou, a primeira coisa que a gente pensou, logicamente, foi na qualidade do texto, né? Então, são textos que têm uma qualidade literária bacana, têm uma proposta interessante e que acrescentam, porque eu costumo dizer, normalmente quando eu falo, ou quando eu vou fazer alguma formação, primeira frase que eu falo quando eu falo de qualidade literária e como escolher um livro: se faz sentir, faz sentido. E este livro faz sentir. Você não tem como você escolher um livro para o seu filho, ou para a sua escola, ou para uma mediação, ou para uma contação de histórias, se este texto não fizer sentido para você. Então, o texto tinha que fazer sentido para mim e para a Márcia, para que a gente pudesse abraçar essa ideia, e foi isso que aconteceu. E eu só tenho a agradecer, sou muito grata. E a Marina vai falar um pouquinho dessa ideia genial que ela teve, porque cada texto tem uma cor, e isso tem um objetivo, isso tem uma intenção, e cada detalhe, a gente já falou sobre isso, cada detalhe nesta obra tem uma intenção, nada é aleatório. Nem a posição dos textos, nem a escolha da ilustração, nem a escolha das cores, e nem a escolha do projeto gráfico. Tudo foi pensado, burilado, discutido e trabalhado no coletivo. Essa não é obra minha, não é obra da Márcia, é uma obra de todo mundo, é uma obra coletiva, e é uma obra que tem tudo para ser um marco no sentido de uma produção coletiva absolutamente autêntica, em que cada autor tem a sua voz. E eu acho que essa é a parte mais importante, que cada autor tem o seu lugar, o seu papel e a sua voz, independente de temática, independente de ser prosa ou ser verso, nós temos tudo isso, de ter 10 linhas ou 30 linhas. Então, é dar voz a esses autores que são sensacionais. André, o que você pode falar para a gente a respeito dos critérios que foram adotados no início desse processo de produção do trabalho? O primeiro critério é a qualidade do texto literário, né? Porque nem todo texto ele é literário. A gente estava fazendo um curso de especialização, e alguns já tinham algum conhecimento na área, outros eram autores novos e tal, mas a questão da qualidade literária, da elaboração estética da linguagem, de ter uma linguagem absolutamente estética, foi o que fez o norte desse projeto. Então, o primeiro critério é um texto que ele tem uma qualidade literária, ele tem uma elaboração, ele tem um trabalho estético com o uso da linguagem. Não é uma linguagem coloquial que deixa de ser uma linguagem elaborada. Muitas vezes uma linguagem coloquial ela é muito elaborada, ela é pensada. Cada palavra ela tem o seu lugar, ela tem o seu poder. Se eu trocar uma palavra por outra, eu já vou comprometer esse texto no sentido da qualidade literária. Então, a primeira coisa que a gente pensou foi na qualidade literária do texto e nessa elaboração, essa burilação estética da linguagem.
Tá certo, Andréia. Eu vou voltar a falar com a Márcia agora. Ela já falou um pouquinho a respeito disso quando ela abriu esse nosso bate-papo, mas eu gostaria que ela falasse um pouquinho a respeito do financiamento coletivo com o qual o livro contou. Relata como foi essa experiência e quais foram os resultados alcançados, Márcia. Então, o financiamento coletivo foi a forma que trabalhamos para a realização aí do nosso sonho. Nós escolhemos a plataforma Catarse, né, para trabalhar, para fazer todo esse processo. Estabelecemos uma meta que muitos acreditaram não ser possível, mas é com muito orgulho que a gente fala que a gente foi além. E agora, assim, em primeira mão, a gente está falando para todo mundo que antes do lançamento já vai sair a reimpressão do livro. Então, nós ultrapassamos a meta que nós estávamos trabalhando. E, assim, nós temos só que agradecer a todos os apoiadores que confiaram no nosso projeto, no nosso trabalho, que acredita. Eu acho, assim, que quem apoiou o nosso projeto, adquiriu o nosso livro, ele, assim, acredita no poder transformador da literatura, ele valoriza o trabalho do escritor, ele valoriza o trabalho do artista. Então, teve muitos apoiadores que adquiriram o livro, fizeram bem duas vezes, sabe por quê? Ele apoiou o nosso projeto e muitos vão doar para uma biblioteca, vai fazer doação para uma escola, para uma instituição de caridade. Então, fazer o bem faz bem, né? Então, a gente só tem que agradecer a todos esses apoiadores, porque só conseguimos atingir a meta desse financiamento graças a todo mundo que nos apoiou. Então, gratidão a todo mundo e é isso aí. Antes da gente aprofundar um pouquinho mais nos textos, no que está por trás de cada trabalho, a gente traz para essa live, para esse lançamento, a ilustradora do livro, a brasiliense, graduanda em Artes Visuais e Psicologia, Marina Dutra, que trabalha com ilustração de livros e faz residência pedagógica na Escola Parque, nas aulas de artes do ensino infantil. Olá, Marina, seja bem-vinda. E o que você destaca nesse processo desafiador de ilustrar uma coletânea? Eu acho que o que eu destaco nesse processo foi justamente tentar unir as diferenças, né? Que foi tipo 15 autores, né? 15 textos completamente diferentes um do outro e tentar achar alguma coisa que fosse unir todos eles para formar um livro, né? E aí foi nisso que eu tive essa sacada das cores, que seria essa união, essa integralização dessas diferenças, sabe? E aí consegui trabalhar uma cor para cada autor e aí ter essa sacada assim de na capa deixar essas pistas, né, que eu chamo, que são esses itens que estão na capa, que são um item de cada texto, que aí se alguém quiser, tipo, caçar, assim, esse aqui é de texto tal, esse aqui é de texto tal, dá para você fazer esse jogo de similaridade, sabe? Também tem essa brincadeira simbólica, associativa. Eu achei, assim, interessante. Eu acho que essa coisa, assim, de trabalhar com texto de coautoria de 15 autores foi uma coisa muito nova. Eu nunca fiz isso na minha vida. Obrigada, Marina, e parabéns pelo trabalho. Agora a gente começa a falar mais sobre os textos, trazendo os autores em ordem alfabética. A autora do texto intitulado Ele é Assim, Alessandra Nogueira de Oliveira, é de Belo Horizonte, Minas Gerais, onde é professora e contadora de histórias. Olá, Alessandra. Alessandra, antes de você contar para a gente sobre essa sua experiência de integrar a coletânea, parece que você produziu uma espécie de aperitivo sobre o que o leitor vai encontrar nesse trabalho. É isso mesmo? E se for, eu convido você para trazer esse aperitivo aqui para a gente. Sim.
Boa noite, é uma alegria estar aqui com vocês. Meu coração está aqui, como diz as crianças, saltitante. E eu trouxe uma degustação, um cadinho só daquele pão de queijo bom, que quem é de Minas sabe que é bom demais. E é claro, com a doçura que a gente tem do nosso doce de leite, que nunca pode deixar. E como dizia minha avó, a gente precisa mesmo é preparar as coisas para receber sempre bem servido. E mineiro não faz qualquer coisa de qualquer maneira. A gente faz é com o nosso coração assim, quase explodindo. E foi dessa maneira que eu escrevi, juntando um pedacinho das palavras de um texto ao outro, para que a gente pudesse saber e provar esse cafezinho bem quentinho, aos pouquinhos, para não queimar a língua, e devagarzinho para a gente aproveitar cada pedacinho desse livro que eu coloquei, juntando com alegria, com amor, e também com um pouquinho de diversão que a gente precisa para a vida, até para suavizar, para a gente ficar melhor cada dia. Que não é isso que disse Guimarães Rosa, que bom e bonito, que a gente está sempre mudando, que a gente nunca vai parar de transformar. E se a gente está junto, é porque é junto dos bons que a gente fica melhor. Vamos parar com essa prosa e vamos para o texto, gente, que ele precisa de chegar. É um cadinho, um pouquinho só, que eu vou aqui contar. De relógio a dragão, eu vou contar. Um, dois, três e já. Tem tesouros de criança, nascença. Tem Maria Clara, o destino de Serafina. Tem família, a rima de Maria. Tem muda miúda. Tem o mau humor de Alfredo, a família do dragão, o relógio misterioso. E ainda Brasília atolada. Tem Rio, Mar e um segredo sobre descobertas e voos. Mas não se deixe enganar. Tem de tudo um pouco, um trenzinho bom de cada autor, de cada lugar. E se você me perguntar por que ele é assim, eu te digo: de relógio a dragão, é assim só para conquistar seu coração. E eu tenho certeza que cada pedacinho, que cada um aqui colocou seu coração inteirinho só para fazer esse relógio que é a vida boa girar. E assim vai tomar cada leitor de cada jeito, de uma forma diferente. Porque a vida é assim. A gente vai sentindo como cada um tem que sentir. E a gente vai fazendo as coisas porque a gente sente. Muito bom, muito obrigada, Alessandra, por Eu que agradeço. esse aperitivo do livro. Falando um pouquinho mais a respeito agora do seu texto, da sua produção literária, ele é assim. Conta pra gente um pouquinho a respeito desse trabalho. Ele é assim, nasceu de um sentimento materno atípico. Eu sou uma mãe atípica e eu comecei a pensar que tem sentimentos que são tão fortes, tem sentimentos que são tão para dentro que às vezes a gente tenta explicar, e eu, como uma mãe atípica, com um filho autista, como é que eu vou explicar para ele que o amor é dessa forma? Então, eu passei a observar as pequenas coisas que a gente vive, viveu e ainda vai viver, e eu comecei a colocar nas coisas, nas nossas vivências, nas nossas experiências, o sentido, o verdadeiro, o essencial sentido do amor. Então, ele é assim porque às vezes a gente não precisa também acreditar que tudo a gente tem que botar em palavras. Às vezes ele é assim, que é um abraço que a gente precisa, que é um sorriso, que é um olhar que a gente está carente, a gente às vezes precisa daquela boca que abre de um canto a outro. E como meu filho tem essas questões de às vezes não conseguir olhar para mim, entrar no meu mundo, então às vezes eu dou uma pitadinha para ele
do nosso mundo aqui. E gostando de literatura como ele gosta, foi por isso que eu pensei, que tal então escrever aquilo que ele me faz sentir? Quem sabe assim ele vai entender que o amor é assim. Que lindo, Alessandra. Obrigada por participar dessa live e parabéns pelo trabalho. Agora, Eu agradeço, gratidão. Agora a gente fala com a autora do texto Maria Clara, Ana Cecília Porto, que é de Ibiúna, São Paulo, onde é professora, escritora e mediadora do projeto Leve e Leia, que faz empréstimos de livros na farmácia da família. Ela já tem publicado os 3 livros infantis e 2 para adultos e foi classificada para a coletânea de crônicas da Flip 2022. Olá, Ana Cecília, seja bem-vinda. Conta pra gente mais sobre essa trajetória e qual o lugar de Maria Clara nela. Oi, boa noite a todos. Queria agradecer, em primeiro lugar, e estou emocionada de estar aqui entre meus queridos colegas. Queria dar parabéns a todos, a todas e a todo, que é um colega só, e as demais são mulheres. E as nossas organizadoras, a editora, enfim, a todos, a ilustradora. E o meu texto, então, eu escrevo em prosa também, mas dessa vez escolhi um poema. Gosto de escrever poesias para crianças, para adultos, eu acho que ela traz assim um encantamento e a criança pode também, com a leitura de uma poesia, ela pode também aprender a criar, porque a poesia tem aquela sonoridade, tem ritmo, e aí a criança também pode criar os seus próprios versos. Então, eu acho que é uma coisa que eu acho que o nosso espírito precisa de poesia, igual como o nosso corpo precisa de alimento. Então, fui assim para escolhida a Maria Clara. Eu quero mandar um beijo para Maria Clara, minha inspiração, que é uma sobrinha neta, porque os meus livros infantis, eu sempre crio a história e depois coloco sempre o nome de um dos meus netos, que eu tenho 6 netos. Mas dessa vez eu decidi homenagear uma sobrinha neta, e a avó dela, a avó da Maria Clara, é a avó Teresa. E a avó Teresa, ela é irmã gêmea do meu marido. Então, a avó Teresa tem 3 netos, a Maria Clara, o Bruno e a Bela. Então, esse meu poema fala da avó Teresa e dos 3 netos, e o tema assim, é brincadeira do teatro na infância, porque aí a escrita não é só sobre a Maria Clara, tem um pouco de mim, sabe? Eu criança, tem um pouco dos meus filhos crianças, então a gente vai buscando no arquivo mental para poder compor a poesia. Então, eu lembro que quando eu era criança, eu gostava de brincar de teatro. E naquele tempo a gente brincava na rua, ou então na casa das minhas amigas do mesmo quarteirão, e nós, então, sempre fazíamos aquele teatrinho, né? Na casa da minha amiga, que morava na mesma rua, e depois a gente convidava os pais e até a vizinhança para assistir o nosso teatro. E depois o tempo passou e aí eu vi essa mesma brincadeira com os meus filhos e sobrinhos, sobrinhas, na casa da minha sogra. Então, eles faziam teatro também e abriam os guarda-roupas lá e pegavam gravata de chapéu, pegavam uma tiara, e eles faziam lá o teatro deles e depois chamavam nós adultos para assistirmos. E, então, isso tudo veio à minha mente, e então pensei na avó Teresa, porque meu poema tem também um pouco de sabor, tem o bolo de fubá, que a especialidade dessa cunhada é fazer o bolo de fubá. Interessante que do meu marido também. Meu marido não cozinha, mas ele faz um bolo de fubá como ninguém. E ela, que é irmã gêmea, também, os dois. Então, no poema fala disso, tem esse sabor, como vem
a imagem também da infância. E então é isso, eu queria essa coisa então da brincadeira, do teatro. Foi assim que eu compus o meu poema e mando então decidi homenagear uma das netinhas, né, como título, a Maria Clara, e mando então um beijo grande para ela e outro para o Bruno e para a Bela, que são os personagens aí do poema. E para a vó Tereza também. Vó Tereza está me devendo um bolo de fubá bem gostoso, hein? Tá certo. Olha lá, Tereza, cobrança feita, agora tem que cumprir, hein? A gente tem várias testemunhas aqui. Parabéns, Ana, Cecília, e obrigada aqui por participar desse evento que tenho certeza que é especial para todos nós, para todos vocês. A gente segue agora com a autora do texto O Relógio Misterioso, Andréa Reis, que é da capital paulista, farmacêutica de formação e trabalha na Prefeitura de São Paulo na área administrativa. A Andréa tem uma história afetiva que envolve livros e maternidade. Olá, Andréa, conta mais essa história para a gente e também o mistério até onde é possível revelar desse relógio. Olá, boa noite a todos, é um prazer estar aqui, né? Muito bom compartilhar com todos o nascimento desse livro, né? Que é lindo e, de fato, as histórias, elas têm muito afeto, né? Eu tenho uma filha, Heloísa, de 10 anos, e eu tinha um sonho que quando eu tivesse uma filha ou um filho, eu queria que ele ou ela se apaixonasse pelos livros, né? E assim que a Heloísa nasceu, a gente já começou a comprar livros, ler histórias, inventar histórias, né? E a gente criou uma rotina diária, todos os dias tinha que ter uma história, né? E chega um momento que a gente não dá conta, né, de tantas histórias, e aí ela começava, mamãe, eu quero histórias inventadas por você. Então, pensa, de noite, deitada na cama e tendo que inventar uma história depois de um dia de trabalho. E um dia destes, eu comecei a contar. Eu falei, ai, filha, era uma vez um relógio, né? E aí a história foi surgindo e ficou tão interessante, né? E depois, no outro dia, a hora que ela acordou, ela falou, mamãe, aquela história era muito legal do relógio. E a gente escreveu a história num caderninho, porque essa criação foi acontecendo, né? E aí deixamos lá reservado. Aí o que acontece, né? A Heloísa se apaixonou pelos livros e eu me apaixonei pela literatura infantil. Eu sou farmacêutica de formação, trabalho na prefeitura como administrativa, e a gente acabou cruzando os amores, né? Ela pelos livros e eu pela literatura. Aí fiz o curso de pós-graduação de literatura infantil e juvenil com a Cíntia Barreto e essa turma linda. E aí me encantei mais ainda, né? E aí surgiu a oportunidade da Márcia e da Andréia, que elas perguntaram quem gostaria de fazer parte, né? E eu, humildemente, enviei o meu texto, com aquele receio de falarem, puxa, que texto é esse, né? Nossa, não é isso que a gente quer. Mas eu tive uma devolutiva muito legal da Andréia, da Márcia, elas me apoiaram bastante, foi muito importante, sabe? Que os sonhos, eles saem do papel, eles saem do caderninho, né? E é isso, de relógio, o livro, né, é um sonho e a história, o relógio misterioso também é um sonho que se realizou e saiu. Está aqui o nosso livro lindo, mas uma coisa eu tenho a dizer, até hoje a gente não sabe onde está o relógio misterioso que deixou aquela família muito rica. Um beijo no coração de todos. Amo vocês. Obrigada, Andréa, e parabéns pelo trabalho. Agora a gente segue com a autora do texto Família, Fátima Pereira, que é de São Roque, interior do estado de São Paulo, onde ela é professora do Ensino Fundamental 2 na rede municipal
e também é escritora. Olá, Fátima. O que essa família tem de especial ou é tudo igual e só muda de endereço? Conta pra gente. Oi, boa noite a todos. Estou muito feliz por estar aqui com essas pessoas maravilhosas que eu conheci na pós. Algumas fizemos trabalho juntos e, de repente, estamos aqui, né, Andréia? Né, Ana? Então, estou muito feliz. E assim, quando a Márcia falou do projeto, eu achei muito interessante, mas foi exatamente quando o meu notebook pifou. E aí eu fiquei pensando, né? Não tenho texto, eu estou sem criatividade. Mas depois, eu, conversando assim na escola, né? De um aluno que estava falando da separação dos pais, né? E como isso estava afetando. Então, eu pensei, né? Tá aí um assunto que dá para a gente conversar, né? Então, meu texto é de família, eu amei a ilustração aqui, eu acho assim que a Marina captou a ideia que eu queria, foi muito legal. Então, é a história de um menino, né, que percebe que tem alguma coisa errada com os pais, porque criança percebe, né? Os adultos não falam, mas a criança fica ali maquinando, né, o que está acontecendo. Então, a história vai acompanhar Guilherme e como que essa situação é trabalhada dentro da família. Porque muitas vezes os adultos esquecem da criança, né? E assim, é a história do Guilherme, e foi chegando, quando eu mandei, eu falei assim, nem vai entrar, né? Porque não deve ter nada a ver com a coletânea. Mas aí eu recebi uma devolutiva muito interessante, fiz alguns ajustes, foi muito legal essa parte também, né? Então, uma época de muita aprendizagem. E como a Márcia falou, né, foi chegando no final, essa questão do coletivo, e foi chegando todo mundo, meu Deus, será que vai dar, será que vai dar? E olha só, né, que lindo. Muitas vezes a Márcia me cutucava, né, Márcia? Porque eu falava, eu vou desistir, não estou conseguindo tempo, não estou conseguindo dar conta, e não sei o quê. E a Márcia lá, né, conversava muito também com a Ana, né, uma incentivando a outra. Foi muito legal. E, Andréia, lembra que eu falava com você lá atrás, né? De você escrever? Então, tá aqui. Eu amei o É texto. verdade, Fátima. Obrigada. Obrigada pelo apoio também. E a hora que a Alessandra estava falando, né? Gente, que emoção. Então, eu agradeço a todos vocês. Obrigada, Fátima, e parabéns pelo trabalho. Agora a gente chega no único autor entre tantas autoras, que é o autor do texto Rio, Mar e um Segredo, José Renato Amorim, que é aposentado, mora em Juiz de Fora, nas Minas Gerais, e é membro de algumas entidades literárias, inclusive já publicou alguns livros. Olá, José Renato, seja bem-vindo. Conta pra gente o que move esse segredo das águas. Nós temos o Zé Renato aí? Olá, boa noite a todos. Eu sei que tem que ser repetitivo aqui, mas não tem jeito, né? A gente tem aqui que agradecer mais uma vez aí o trabalho da Adonis, da editora, agradecer o trabalho hercúleo aí da Márcia, da Andréia, que tiveram que ter muita paciência, né? Porque todo o trabalho diverso, né? Toda a democracia dá trabalho, muitas vozes, e a gente precisa reconhecer isso, não tem como ser diferente, né? Começar com esse agradecimento. Mas sobre o texto especialmente, né, quem quiser conhecer o texto, é preciso dar do segredo das águas, é preciso mergulhar fundo no livro O Relógio, de Relógio a Dragão. A gente não teve, como os outros colegas, nenhuma pretensão didática com o livro. A gente fez uma história, e bati um papo com a Andréia na época, que envolve assim, o maravilhoso e aquelas coisas que as crianças gostam, mas é preciso mergulhar
no livro para descobrir esses segredos, né? Que envolve amizade, que envolve poder, que envolve o inusitado, que cria susto, surpresa, e o convite que a gente deixa é exatamente esse. O texto meu é prosa, mas aí há outras poesias portanto, né, cada leitor tem a sua visão, cada um que pega enxerga de uma forma, especialmente as poesias, né? Cada olhar é, é, acaba mostrando, revelando outras coisas, e foi muito gostoso assim participar desse trabalho, muito prazeroso. Eu acho assim que eu fui submetido de uma forma assim mais num crivo, né? Mais apertado, porque eu fui o único homem aceito, né? E fiquei muito lisonjeado com isso aí. Eu não sei se elas queriam botar para fora, mas no final tiveram misericórdia e me deixaram estar nesse grupo seleto aí de mulheres tão talentosas. Então, agradeço. Minha palavra hoje aqui é uma palavra realmente de gratidão. Foi uma experiência muito boa chegar, né, nesse ponto, nesse resultado. E foi uma experiência e um aprendizado muito grande. Eu acho que Márcia e Andréa colocaram algumas coisas aqui que resumem muito bem, né? Essa questão das vozes, da coletividade, de apresentar realmente um trabalho diferenciado, com esse retoque aí da Marina, né? Que deu também essa união aos nossos textos. Então, muito obrigado a vocês que me permitiram chegar até aqui e participar desse trabalho. E quanto ao segredo, repito, tem que mergulhar no livro bem fundo para descobrir o que está lá de baixo. Obrigada, José Renato, e parabéns pelo trabalho. Agora a gente traz aqui para esse lançamento a autora do texto O Destino de Serafina, Luciane Fontes, que é mais uma representante de Juiz de Fora. Escritora, poeta e psicóloga, membro da Leia JF, a Liga dos Escritores, Ilustradores e Autores de Juiz de Fora, da Academia Juiz Forano de Letras e do Elos Club Internacional de Visconde do Rio Branco. É pós-graduada em psicanálise, mestre em psicologia e psicanálise e tem vários livros publicados. Olá, Luciane, o que é possível revelar sobre o destino, um tema sempre muito instigante da Serafina? Gente, muito boa noite, né? Também gostaria de agradecer as organizadoras, a editora, né? A ilustradora que fez um trabalho fantástico, maravilhoso, lindo, né? Então, eu queria falar um pouquinho da motivação que levou, né, a essa escrita, porque muitas vezes a gente é questionado sobre isso, né? De onde vem a inspiração, né? E às vezes é um fato, alguma coisa inusitada que acontece com a gente, que nos leva, né, a produzir um texto. E aconteceu na casa da minha mãe, né? Mora em outro lugar, enfim, numa casa. Tem um cômodo, estava meio chuvoso, né? Uma gatinha, né, resolveu, acho que sentindo ali, né, que um momento do parto ia chegar, né, de parir os seus filhotes, ela buscou um lugar protegido para poder, né, vivenciar esse momento. Então, encontrando provavelmente a porta aberta desse quartinho, ela entrou e tinha um berço, né? E ela ficou lá nesse berço, os gatinhos nasceram, né? E o pessoal da casa ficou meio alarmado, o que vai fazer com essa gata, esses gatinhos e tal, um pouco incomodados com aquilo, porque não, né, não tinha nenhum animal ali na casa. E aí, quando eu fui até lá né, tomei contato com os bichinhos, a gente aguardou um pouco eles estarem um pouquinho maiores, né? Eu fiz contato com algumas pessoas para poder ver a questão de adoção, né? E aí aconteceu, uma pessoa procurou um gatinho e uma outra pessoa, um homem, quis então os outros 2 gatos. E aí só que ele chegou
com um saco na mão, né? E aquilo me assustou um pouco, achei um pouco estranho aquilo, né? E, e na conversa com ele, ele disse que não gostava de gatos. Eu falei, mas se você não gosta de gatos, por que você vai levar os gatos? Não, mas meus filhos gostam, eu vou levar para um sítio e tal. Tudo bem. Mas aí ele colocou os gatos dentro do saco e foi saindo com eles. E aquilo me gerou um mal-estar muito grande. Eu depois mandei mensagem para ele para saber se eles tinham chegado bem, né? Porque aquela situação, eu acho que nos remete ao homem do saco, né? Em toda aquela história, né? Que a gente já ouviu em algum lugar. E aí ficou aquela coisa no meu inconsciente ali. Quando houve o convite para essa coletânea, eu tinha outros textos escritos, mas textos maiores. Como havia uma restrição, né, de espaço, me veio aquela história na cabeça, e aí eu resolvi criar uma história, e na mesma hora veio o nome da gata, veio a história na minha cabeça, né? Então eu dei um outro destino à gata Serafina, né, que não foi o que ela teve, né? Mas o ponto inicial foi essa situação um pouco desconfortável, né? E no caso, a menina, né, que vai vivenciar essa situação, ela vivencia ali com esse homem, né, que vai levar os gatos. Então, é mais ou menos isso. Agora, para conhecer o destino da Serafina, realmente tem que ler o texto. Obrigada, Luciane. Parabéns pelo trabalho. A gente segue agora com a autora do texto sobre descobertas e voos, que é Márcia Dias, que também é da capital paulista, onde é professora de leitura. Olá, Márcia, que voos são alçados nesse seu trabalho no livro De Relógio a Dragão? Boa noite a todos e todas, aos meus amigos. Eu sou emocionada do grupo, eu estou aqui com as mãos suando, me segurando para conter minhas lágrimas, e eu gostaria de dizer que a pandemia trouxe muitas coisas ruins, né? Mas ela trouxe de presente essa pós, trouxe de presente esse grupo maravilhoso, trouxe Andréia, trouxe Márcia, porque eu sou uma escritora em segredo, e eu escrevo muito sobre a realidade. A realidade sempre foi assim, apesar de todo mundo falar, você é poética, tem esse jeitinho calmo de falar, mas minha escrita é uma escrita muito periférica, uma escrita que vai falar sobre esse poder da mulher, essa coisa da marginalidade. Então, quando as meninas vieram me convidar para fazer isso, né? A Márcia falou assim, lá no comecinho do curso, a Márcia falou assim, eu acho que a gente devia fazer um livro. Eu falei, Márcia, você é doida, a gente vai conseguir fazer um livro? E tá aqui, ó, prova real de que somos capazes e que a pandemia trouxe realmente esse voo, né? E a Andréia, maravilhosa, né, que lapidou o meu texto, porque realmente eu tenho uma escrita assim, uma escrita muito mais adolescente do que juvenil. Então, acho que Voos e Descobertas é essa transição, e inclusive a ilustração com a flor ali, ela mostra esse florescer da adolescência. E eu fiquei muito feliz com a ilustração, muito feliz com o grupo, e imensamente grata a Andréia e a Márcia, que não me deixaram desistir. E quanto a Voos e Descobertas, ela fala do quê? Das princesas da vida real. Todas nós somos princesas e todas nós temos princesas dentro de nós e habitamos em cada um desses lugares. Então, voem e descubram através desse universo maravilhoso que é De Relógio a Dragão. Um beijo a todos. Obrigada, Márcia, e parabéns pelo trabalho. E a Márcia Tomiyama, além de ser uma das organizadoras do livro, é também a autora de um dos textos, Brasília Atolada. Márcia, trata-se de algum episódio afetivo sob 4 rodas? Já que estamos falando aí de diversidade, de temática, né? O meu texto é um resgate de memória, de uma memória da minha infância. Eu fiz um curso de escrita de memórias com a escritora Silvia De Lázari, um beijo para ela, que eu sei que ela está aí assistindo. Então, eu resgatei uma memória da minha infância.
Minha mãe morava numa zona rural em Minas Gerais, e no Natal ela fazia uma festa lá para a criançada, e para a gente chegar até lá tinha uma série de dificuldades, né, que eu conto no texto, que eu não posso falar, não posso dar spoiler, e é isso. Então, eu queria mandar aí um beijo para o meu pai e para minha mãe que estão assistindo, para o meu irmão, porque a história fala da nossa família, mas eu não vou dar spoiler, tá? Beijo. Obrigada, Márcia. Parabéns pelo trabalho como escritora no livro. Agora a gente segue aqui com a autora do texto, 1, 2, 3 e... Maria Elaine Otoé, que é uma gaúcha radicada na cidade do Rio de Janeiro. Ela é arte-terapeuta, contadora de histórias, escritora e avó do Guilherme. Tem 9 livros infanto-juvenis publicados, além de um e-book e de várias histórias na plataforma Wattpad. Olá, Maria Elaine, seja bem-vinda. O que há por trás dessa contagem? Maria Elaine, eu acho que o seu som deve estar desativado, aí a gente não consegue te ouvir. Agora voltou? Agora sim, agora a gente te ouve. Boa noite. Boa noite, querida. O que tem por trás dessa contagem é magia. Por quê? Porque sem magia a gente não passa da porta. A gente sonha, a gente pensa, a gente organiza, a gente usa a tecnologia, mas se não abrirmos as portas, o lá fora não vai entender. O lá fora não vai saber do que você está fazendo. Então, 1, você sonha. 2, você organiza. 3, você se prepara tecnicamente e já acontece a magia. Olha a magia acontecendo. Então, eu penso assim, o que adianta você ficar olhando a tecnologia, você assistir a televisão e você ficar passivo àquilo? Você sonha? Você não sonha, você recebe tudo pronto. Então, eu defendo muito isso, o sonhar, o planejar e o realizar. Então, a minha história é lilás. Adorei. Olha, eu nunca imaginei que a menina ia usar o lilás, porque é a minha cor preferida. Então, olha, que linda! Uma poltrona lilás. Gente, é muito gostoso. Então, vejam bem, o que adianta você sonhar, programar, se organizar, usar os elementos que você tem, se você não abre a porta para mostrar o que você fez? O nome do meu conto é 1, 2, 3 e já está aqui. Eu sou escritora infanto-juvenil e eu defendo muito, muito a inteligência de quem vai nos ler. Eu acredito na inteligência da criança contemporânea. Eu acredito na criatividade da criança contemporânea. Eu só acho que ela não está sendo ouvida, ela não está sendo olhada. Então, nesse nosso trabalho, eu acho que nós nos propusemos a levar algumas coisas um pouco diferentes, porque, gente, tem cada história muito linda aqui dentro. Uma mais linda que a outra, de vários tipos, de várias fontes, de vários lugares, organizada por mestras. Andréa Klug e Márcia Tomiana são mestras, são espetaculares.
Gente, o meu apoio, o meu carinho, o meu muito obrigado a todos que participaram disso aqui. Quem sabe escrever ou quem não sabe escrever, foram maravilhosas todas. Ficou um livro muito bonito, muito bonito. E eu agradeço muito a oportunidade de participar dessa turma. Muito obrigada mesmo. Beijo a cada um, no coração. Obrigada, Maria Elaine. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Agora a gente segue aqui com essa live de lançamento com a autora do texto A Família do Dragão, Maricélia Souza, que é mais uma representante de Juiz de Fora, onde ela é professora, contadora de histórias e autora, voluntária na Biblioteca da Comunidade Cristo Rei e membro da Leia JF, a Liga dos Escritores, Ilustradores e Autores de Juiz de Fora. Olá, Maricélia. O que essa figura do dragão tem de especial que ganhou destaque até na capa do livro, como o pessoal pode ver aqui atrás de mim? Ai, esse dragão, esse relógio dragão, tem um pouquinho de cada um que está aqui, um pouquinho de cada um que nos incentivou para esse livro estar aqui, né? Esse dragão, quando a Marina colocou, que a Andréia me passou, mas a Márcia, eu fiquei encantada com ele, porque, assim, já é um ser que, para mim, é magia, né? Que desperta magia, que desperta alegria. Esse dragão mais tipo oriental mesmo, que traz sabedoria, que é uma delícia. E eu brinquei no meu texto com Parlenda, com uma família, com a Parlenda, e hoje eu tenho até o meu dragão, tipo, também. Ganhei de presente, o meu dragãozinho está aqui, para a gente sair por aí contando a história, né? E aí, muito feliz de estar participando com toda essa turma, agradecer a todos que fizeram com que esse nosso projeto, né, pudesse se tornar essa realidade desse livro maravilhoso. Eu agradeço a todos, muito, muito a Márcia, muito, muito a André, viu? Um beijão para todos. Obrigada, Maricélia, e parabéns pelo trabalho. A gente segue agora com a autora do texto Nascença, Marta Maria Gomes, que é de Niterói, Rio de Janeiro. Formada em Letras, Português e Literaturas, trabalha na Secretaria de Educação da Prefeitura do Rio e uma biblioteca escolar estadual. Olá, Marta. Qual a marca de nascença nessa coletânea? Então, primeiro eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com meus amigos de pós. Depois do tempo sem se ver, né, mais por WhatsApp. É muito bom o que falaram aí, né? Que a pandemia trouxe isso de bom, que nós caímos nessa imersão, né, da literatura infantil e juvenil. Então, eu escolhi fazer um poema, e quando eu olhei os outros textos, alguns que eram contos, eu fiquei meio apavorada. Eu falei com o André, vou fazer um conto, deixa eu mandar um conto. E André, não, você vai mandar o teu poema, E quem sou eu para falar alguma coisa com a André Clube, né? Que é uma expert, uma pessoa assim, tem uma bagagem incrível. E ela, não, você vai botar o teu poema. E coloquei, então, que é Nascença, que fala sobre a memória afetiva. Eu tenho alguns textos assim, de memória afetiva, de infância, né? E é um texto meio doído, meio forte, mas o importante é tocar o outro também, né? E eu faço aniversário dia de São João, isso é um mote para muitos textos meus também. Eu amei minha ilustração, vocês estão vendo. Amei com as bandeirinhas, o texto, vocês vão ler. Quem comprar vai ler. E quero agradecer assim, muito a Márcia e a Andréia, porque fizeram esse sonho se realizar, a Adonis também, né, por nos acolher, e a cada colega que está aqui. Enfim, depois de muitos empurrões, revela, não revela, posta, não posta, graças a Deus a gente está conseguindo aqui nos reunirmos para fazer essa live de lançamento. É isso, só agradecer. Um abraço. Obrigada, Marta, e parabéns pelo trabalho.
A gente aproveita aqui para fazer um registro, porque impossibilitada de estar nessa live devido a compromissos de estudos, a Mônica Anjos é autora do texto A Rima Maria. Além de fazer esse registro, a gente manda um abraço para a Mônica e parabeniza a Mônica pelo trabalho. E a gente segue aqui com a autora do texto O Mau Humor de Alfredo, Simone Ruggiero, que é mais uma representante da capital paulista, onde é instrutora de yoga e narradora de histórias. Formada em Direito, já tem publicado o livro infantil Lelê e o Reino Mágico das Borboletas. Olá, Simone. Alfredo é daqueles que só vê o copo meio vazio ou ele consegue ver o copo meio cheio? Bom, boa noite a todos e estou feliz, né, de estar participando dessa live de lançamento. E respondendo a sua pergunta sobre esse ser, o Alfredo, Alfredo é aquele que só consegue enxergar um meio copo vazio. E não vou contar a história, né? Porque é bacana quem adquirir o livro ler não só essa história, como todas as demais, mas é aquele ser que tem dificuldade de lidar com as suas próprias emoções e de conseguir colocar para fora. Então, ainda que ele enxergasse o mundo de uma forma bacana, não conseguia colocar um sentimento bom. Então, ele vivia mal-humorado, vivia assim, enfesado. E como surgiu essa história? A minha filha tem 8 anos, a Letícia, que até tem um livro em homenagem a ela, que é da Lelê. E eu estava outro dia no quarto de brinquedos dela, que aliás estou agora nele também, mexendo nos bichinhos, e ela tem esse daqui, que é um polvo, que ele tem uma carinha de mal-humorado, e quando você muda, ele tem uma cara de bem-humorado. E ele estava naquele momento com a cara de mal-humorado nesse lado. E do lado do bichinho tinha uma tartaruga. Eu olhei, eu adoro criar histórias, né? Às vezes eu pego assim, algo mínimo, pequeno, olho para o céu, tem uma nuvem que parece um cachorro, eu já crio uma história dali. E aí eu olhei e falei, nossa, ele vive de mau humor. E comecei a brincar com a minha filha e contar essa história. Até então não era Alfredo, era um polvo mal-humorado. E vivia de mal com o mundo, não conseguia manifestar os seus sentimentos, suas emoções ficavam ali guardadinhas. Então, uma tartaruga, que talvez tenha uma outra percepção, também não vou contar tudo, ela enxergava a vida de uma outra forma. Não era um meio copo vazio, mas ela conseguia aproveitar o melhor de cada um. Então, ela olhou para o Alfredo e sabia que tinha algo bom dentro dele, ele só não conseguia expor. E ela começa a dar dicas, mas ele muito resistente. Então, será que nessa história, a tartaruga, que depois ganhou o nome de Betty, será que ela conseguiu, de fato, mudar esse jeito do Alfredo? Será que o Alfredo, de repente, percebeu que o mundo pode ser diferente? Ou melhor, não que o mundo pode ser diferente, ter uma percepção diferenciada do mundo. Isso, só a história O Mau Humor de Alfredo vai poder contar para vocês. Então, agradeço a todas as envolvidas, a Márcia, a Andréa, a todas, né, todos que participaram, a editora, a ilustradora, que fez, né, uma ilustração belíssima e com uma cor maravilhosa, que dentro da cromoterapia é a cor da transmutação. Então, aí fica a dica. Será que houve transmutação? Será que Alfredo permaneceu daquele jeito mal-humorado, sempre de mal com tudo e com todos para sempre? Será? O que vocês acham? Vale a pena a leitura. Gratidão a todos. Obrigada, Simone. Parabéns pelo trabalho. Agora a gente traz aqui para esse lançamento a autora do texto Tesouros de Criança, Tânia Márcia Tomaszewski, que é de Canoas, Rio Grande do Sul, onde é pedagoga e trabalha com mediação de leitura nos anos iniciais em uma escola da rede pública municipal de ensino.
Olá, Tânia. O que essa vivência com a infância trouxe de contribuição para o seu trabalho no livro? Olá, boa noite a todos. Gente, ufa, chegou minha vez. Essa coisa de ter o nome começando com T sempre foi assim a vida inteira. Então, a convivência e o trabalho que eu faço com as crianças tem tudo a ver com a escrita do meu texto, mas também eu trouxe um pouco da minha criança, né, de quando eu fui criança. Mas as crianças, os meus alunos, eles incentivam um monte, eles estão sempre perguntando, prof, tu lê tão bem os textos dos outros? A gente, né, faço contação de histórias, mediação de leitura. Quando é que tu vai escrever um teu? Eles me perguntavam sempre. Eu sempre dizia, não, eu prefiro, deixa para quem sabe, né? Não acho que eu vá um dia ser escritora. Mas eles me incentivando, e mais algumas amigas também que estavam sempre aqui no meu ouvidinho. Quando é que tu vai escrever? Eu me atrevi, quando as gurias convidaram, eu me atrevi a mandar um texto, então, para a Andréia. E a Andréia, apesar de eu não acreditar em mim, a Andréia acreditou em mim, né? A Andréia disse, não, teu texto tem que estar lá, teu texto não pode ficar de fora. E ela me fez crescer, assim, fez crescer, começar a crescer essa vontadezinha de ser escritora. Então eu lembrei, esse texto ele surgiu de quando eu fiz uma oficina de escrita criativa, mas não foi para aprender a escrever, na verdade eu fiz para entender o processo dos escritores, até para melhorar o meu trabalho com as crianças, né? Foi para entender o processo. E teve uma proposta, então, nesse curso, que era de a gente pegar uma memória da nossa infância e fazer com que o protagonista dessa memória fosse um bicho, um animal qualquer, um inseto, enfim. Então, eu me lembrei de uma tia minha, irmã da minha mãe, que vinha aqui na casa, que eu moro na minha casa de infância, né? Que vinha aqui em casa, na época não era nada asfaltado, eram paralelepípedos na frente, né? E ela me pegava, ela era baixinha, me pegava pela mão e dizia, vamos lá, catar pedrinhas de ouro na rua. E a gente ia para frente de casa e caminhava e catava realmente aquelas farelinhos, eu acho, de paralelepípedo, sei lá, mas a gente catava, assim, toda vez que ela vinha aqui em casa a gente fazia isso. E aí eu também pensei meu apelido quando criança era Joia, vou escrever uma história, então, Joia, Brilho, Pedrinha de Ouro, vou escrever uma história sobre uma lesminha, então, que era para ser inicialmente. Quando a lesminha ia se chamar Joia na história, e, enfim, né? Quando a Marina fez a ilustração e ela desenhou um caracol, eu disse, não, mas lesma não tem aquela casca, né? A lesma é a lesma pura. Então, eu acabei mudando, então, para o rubi, para o caracol. E eu acho que essa história tem tudo a ver com criança, exatamente porque as crianças se preocupam e gostam dessas coisas, dessas pequenezas, dessas insignificâncias, que nem diz o Manuel de Barros, né? Tem muito a ver com o mundo infantil. É um texto aberto, né? Não tem um assunto fechado, tipo, pode ser pensado com relação à memória, a amadurecimento, a perdas, e naquela questão de como as dificuldades que parecem tão grandes depois, quando a gente olha mais tarde para elas, elas parecem ter ficado tão pequenas, né? Então, ele permite, assim, algumas interpretações, e acho que pode agradar crianças e pode agradar, né, até pessoas de mais idade. A Andréia me fez acreditar nisso, porque é meu primeiro texto publicado, né? Nunca tinha a intenção de escrever e publicar, mas eu até escrevi aqui para eu não esquecer de dizer quando é que foi, meio que parafraseando a última frase lá, né? Que quando é que foi que aquelas pedras, né, tão grandes e difíceis diminuíram. Agora eu pergunto, quando é que foi que meu desejo de ser escritora cresceu? Foi quando eu me juntei com esse grupo aí, com todas vocês que estão aqui. Então, eu só agradeço por estar fazendo parte desse processo. E uma coisa que eu não falei, eu também sou vó do Caetano, amor da minha vida. Um beijo para um dia que ele vê esse vídeo. Obrigada, Tânia, e parabéns pelo trabalho. E agora a gente segue com a autora do texto Muda Miúda, Vivian Reis, que é carioca, professora, escritora, pedagoga
e psicopedagoga. E dá aulas de inglês da educação infantil até o ensino fundamental 2. Olá, Vivian. Essa muda tem chances de se tornar graúda um dia? Tomara, né? A ideia é essa. Boa noite a todos, tudo bem, gente? Eu não vou mais ficar agradecendo, não, porque todo mundo já agradeceu, senão vai perder a graça, né? Então, Márcia e Andréia já sabem que elas têm um lugar muito especial na minha vida, né? Assim como todas as outras. Maria Elaine, maravilhosa. Amo vocês, amo o trabalho de vocês. Bom, muda miúda, vamos lá, rapidinho. Nasceu de um pensamento, né? Lidando com crianças há muito tempo, dou aula há 16 anos. Não vou dizer minha idade, né, gente? Deixa quieto. E aí a gente vê como que elas são tão puras, sendo tão diferentes umas das outras, né? Quando elas são bem pequenas, e conforme os anos vão passando, vão crescendo, elas tentam se encaixar em locais que não as cabem, né? Porque elas são diferentes e a nossa sociedade, ela tenta encaixar todo mundo dentro de umas caixinhas muito específicas. E aí aquela criança que não se encaixa fica com aquela sensação de, ué, o que está acontecendo comigo? Então, esse texto, ele fala muito sobre esse processo, esse entendimento de que num grupo com tantas pessoas diferentes, não é a que se sobressai melhor, não é a que lê mais bonito, não é a que tem um cabelo mais legal, não é a que chega na escola de motorista que ela vai se sobressair. Então, cada uma tem uma particularidade e todas são importantes. Então, acho que esse texto ele nasce muito disso, dessa sensação. É isso. Obrigada, Vivian, e parabéns pelo trabalho. Obrigada. Pessoal, foi uma delícia participar dessa live. A gente está caminhando para o finalzinho dela. Sendo assim, eu volto a falar com as organizadoras do livro De Relógio a Dragão, a Andréa e a Márcia, para as considerações finais. Eu vou começar pela Andréa. Andréa. Eu só tenho a agradecer essas pessoas maravilhosas que acreditaram na gente, né? Esses autores lindos, essas meninas lindas, e esse menino maravilhoso. É tanto que ele abre, isso foi uma exigência minha, eu jamais deixaria de abrir o livro com o texto do JR, porque, primeiro, ele é o único homem, segundo, o texto dele é lindo, e terceiro, ele tem uma amplitude que eu acho que cobre todos os textos, que é coisa de abraçar a diversidade, abraçar o diferente, abraçar aquele que não pensa como a gente. Então, esse texto, para mim, tinha de ser a abertura, não tinha jeito. Outro texto que, para mim, tinha de ser o do meio, que também eu não abri mão, foi o texto da Alessandra, porque ela fala de amor, e esse livro é fruto de muito, muito amor. Então, queria agradecer aos autores. Vocês todas e todos foram maravilhosos. Márcia, nem tem como agradecer, porque foi uma pessoa que me deu um empurrão, falou, vamos que vai dar certo. Cíntia Barreto, que fez a 4ª capa, não posso deixar de agradecer. Imensamente, gentilmente escreveu o texto da 4ª capa, que é a coordenadora da nossa pós. Aos professores da pós, eu vou citar alguns, porque eu não consigo citar todos. Então, Celso Sisto, o queridíssimo, que ajudou demais, que deu teoria literária, o Alex Gomes, que foi, acho que para a gente foi uma bagagem imensa. O José Prado, porque José Prado foi aquela criatura que deu start, sabe? Foi aquela criatura que disse, não, é possível. E a Clarice Campos. Eu uso Clarice Campos para juntar todos os professores, porque ela sintetiza o meu carinho, o meu amor, a minha gratidão por essa pós, por esse livro e por essa oportunidade. Então, acho que Clarice Campos representa para mim o meu melhor, que ela incentivou a gente, esteve ao lado da gente. Então, assim, todo o meu amor, carinho e gratidão, e uso o nome de Clarice para representar todo o grupo de professores. É isso. Eu queria dar uma informação para vocês. Marina não falou com nenhum autor, pessoalmente.
ela conversou comigo, e também tenho muito a agradecer a Marina, principalmente pelos seus ouvidos, porque ela me ouviu. Eu digo, Marina, o que você acha? Marina, esse texto assim. Marina, o que você acha? E ela foi muito delicada e soube perceber nuances que nem eu tinha percebido nos textos. Então, assim, eu agradeço muito a Marina, primeiro, por ter me ouvido, e segundo, por ter captado essa essência dos textos desses autores. E gratidão a Adonis, né, que apoiou a nossa ideia. E estamos aqui todos, eu estou emocionada, a Márcia, eu sei que está também, acho que vocês também estão. Só tenho a agradecer. Obrigada, Andréa, e mais uma vez parabéns pelo trabalho. E agora eu passo a bola para a Márcia Tomiyama. Márcia, suas considerações finais. Ai, segurei as lágrimas aí várias vezes, estou emocionada com a fala de cada um aí dos autores. Gente, é muita gratidão por cada um dos autores que acreditaram no nosso trabalho, que aceitaram o cutucão, as brigas. Até disse hoje, ninguém briga comigo na live. Então, muito obrigado, gratidão total a cada um de vocês. Assim, a gente não pode esquecer dos professores, da Cíntia, a Andréa mencionou vários, mas também não podemos esquecer da Georgina, porque o José Renato falou aí bastante do maravilhoso, né? A Sônia Travassos, que ela fala muito da mediação de leitura, então ajudou a gente bastante. E assim, são muitos professores, não tem como a gente lembrar de todos, né? Se alguém lembrar aí, me dá um toque. E, assim, a gratidão a todos os apoiadores, porque nós conseguimos realizar esse sonho graças a cada um que nos apoiou. E foram muitos. E já estão recebendo os livros, muito feedback positivo. Gratidão total. E não posso esquecer do pessoal da editora Adonis por me aturar, a Gabi, a Paula, que fez o projeto gráfico, a Jaque, a Valéria e a Lu, que está aqui hoje, que não foi fácil, né, Lu? Mas nós conseguimos chegar até o final. Então é isso. E um beijo especial para minha família, porque eu só consegui fazer essa pós e consegui aí realizar esse trabalho com a Andréa, graças ao apoio lá do meu marido, dos meus filhos, que eu não posso esquecer jamais, tá? Então eu acho que é isso, gente. Muito obrigada por tudo. Márcia, mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Só reforçar aqui esse registro, que como você tem observado, essa live contou com a participação da intérprete em Libras, Gabriela Marçal Fernandes Assorei, a quem a gente agradece desde já por essa importante participação. E, claro, a gente também agradece a você que prestigiou essa live, você que esperou pacientemente, você que seguiu com a gente até aqui, a live de lançamento do livro De Relógio a Dragão. A gente também aproveita para agradecer o Sandro Geraldino e o Newton Leandro pelo apoio. E se você quiser saber mais sobre os livros da Editora Adonis, basta acessar o site editoraadonis.com.br e também acompanhar as redes sociais da editora. Obrigada a você por estar com a gente até aqui e até a próxima.